momento, o mercado cripto caminha dentro de um FOMO muito preocupante. Eu quero começar a live falando um pouco sobre esse FOMO. Qual o sentimento que nós estamos encontrando no mercado cripto nesse momento, de um modo geral? Muitos investidores chegaram há pouco tempo no mercado motivados pelas notícias animadoras, pelos ganhos que o Bitcoin tem realizado, oferecido para os seus investidores. As notícias estão varando os jornais no Brasil e em todo o mundo. A posse do presidente Trump e a memecoin lançada na sexta-feira passada trouxe uma enxurrada de novos investidores para o mercado e também trouxe uma gigantesca e avassaladora crise de ansiedade no mercado cripto. Todos os investidores que chegaram agora, chegaram com a esperança de terem as suas vidas mudadas por esse novo ouro digital, por essa nova era de ganho, né, de potencialização de ganhos através do mercado de criptomoedas. Esses investidores não estão errados, de fato, é prudente termos agora olhos para o mercado cripto. Porém, também é prudente, neste momento, você usar da inteligência emocional e não deixar apenas que a inteligência, que a especulação e a falta de inteligência emocional possa turvar, prejudicar a forma como você analisa e enxerga os mercados. Lembrando que os dois principais índices do mercado de criptomoedas são o medo e a ganância. O mercado com medo faz coisas absurdas, como vender, por exemplo, em zonas de suporte. O mercado com ganância também realiza as atitudes que são absurdas, como comprar em zona de topo. Só que nesse momento de grande indecisão para o mercado, os investidores que chegaram agora estão literalmente perdidos, sem saber o que fazer, qual decisão tomar, para qual caminho seguir e para onde as pessoas olham é uma narrativa e uma conversa diferente. E o que fazer nesse momento? Pessoal, eu vou passar para vocês agora a minha experiência como investidor, não como criador de conteúdo, não como alguém que trabalha com o mercado cripto. Eu vou passar para vocês a minha experiência no mercado de criptomoedas. Todas as vezes que eu tive dúvidas no mercado, eu não fiz absolutamente nada. Nada. Todas as vezes que eu tive insegurança em alguma atividade no mercado cripto, eu não fiz absolutamente nada. Eu esperei, eu respirei e fiquei quieto. Algumas vezes, para ser bem sincero com vocês, eu perdi boas oportunidades, porque eu poderia ter sido um pouco mais audacioso. Mas, em outras vezes, a paciência me recompensou muito. O que eu aprendi com esse período todo de aprendizado? Eu aprendi que, muitas vezes, a contemplação do que está acontecendo, ou seja, a observação do que está acontecendo, é a melhor tomada de atitude em um mercado com tantas complexidades como esse. Nós não estamos falando de um ativo que é um ativo sem importância no mundo atualmente. Nós estamos falando agora de um ativo que pode mover com a principal economia do mundo, a economia americana. Nós estamos falando de um ativo que está presente hoje nas maiores bolsas do mundo, as bolsas americanas e as bolsas europeias. Os ETFs de Bitcoin foram o maior sucesso de toda a história de lançamento de ETFs da Bolsa Americana. Então nós estamos diante de um ativo que foi também crucial na decisão da eleição para presidente nos Estados Unidos. Não é um jogo fácil de se jogar. Não é uma decisão fácil de tomar. E aquele que mergulha nesse mercado de cabeça, sem entender
em qual tipo de área ele está mergulhando, ele pode ter muito problema. Então, eu penso que nesse momento a melhor atitude seria a atitude de esperar com paciência. Esperar com paciência agora vai evitar que você tome atitudes precipitadas. Ou comprar tudo que você acha que deve comprar nessa região aqui, entre os 110 e os 104 e os 103, porque agora a última oportunidade, o mundo vai se acabar se eu não comprar. O nome disso chama-se FOMO. E o mercado se aproveita disso. Ou então o preço corrige, cai, vem, dá uma oportunidade de novo aqui nos 90 mil e você fica com o FUD, que também é algo muito perigoso, que é o medo. O medo de que essa região dos 90 mil não segure, e aí entra todos aqueles comentários, né, dos apocalipses, das quedas que vão destruir o preço, e de que o mercado vai acabar, e que tudo é muito ruim, e que as coisas são desse jeito, e que eu não tenho sorte, porque quando eu compro cai, e quando eu vendo sobe. Todas essas desculpas, ou narrativas, ou infelizmente marcas da alma que ficam no coração das pessoas. E aí as pessoas perdem também a oportunidade de se posicionarem bem e são presas no FUD. Então, tanto o FOMO quanto o FUD são extremamente prejudiciais para o investidor que está começando agora. Então, se você está começando agora, eu deixo aqui um conselho olhando para a minha própria experiência. Fujam do FOMO e fujam do FUD. Fujam do desejo desenfreado de comprar de qualquer jeito, porque amanhã eu não terei mais oportunidade. Lembre-se que todas as vezes que você viu na TV da sua casa, do seu quarto, hoje, última chance de comprar o veículo tal, lembre-se que isso não passa de uma mentira, porque o mesmo veículo vai estar amanhã na loja e talvez até mais barato. Lembre-se que o FUD, ele impede que você entre em áreas que as pessoas não querem entrar. E, na maioria das vezes, comprar um ativo numa região que a grande maioria está vendendo é a melhor decisão a ser tomada. E se proteger numa zona onde a grande maioria acha que vai continuar subindo é a melhor decisão na grande maioria das vezes. O que eu quero dizer para vocês com isso? Não caiam em armadilhas. E nesse momento, o mercado de criptomoedas está preso numa grande zona de armadilha. E isso é muito bem aproveitado pelos especialistas. Os especialistas em aproveitar-se da ganância das pessoas sabem muito bem como aproveitar esse sentimento. E eu me refiro exatamente ao que aconteceu mais cedo com o preço do Bitcoin. Nós tivemos uma movimentação de correção que passou toda a madrugada, aliás, desde o dia 21 de janeiro, que o preço do Bitcoin vem corrigindo. E, de repente, às 10 horas da manhã, depois de um Twitter, depois de uma notícia que saiu lá na rede social do X, o mercado simplesmente, que vinha vendendo, resolveu subir e subir de uma maneira muito forte, muito fora da realidade. O mercado fez uma barra de engolfo gigantesca, a barra das 11 horas, e essa barra subiu mais de... Veja bem, essa barra trouxe, além de subir mais de 4,8%, essa barra trouxe mais de 4.785 dólares de variação para o preço do BTC. E ela chegou a levar mais de 5.560 dólares de valorização no preço do Bitcoin. Nós saímos de 101.200 para 106.800.
Isso nada mais é do que especulação de mercado. Uma especulação que foi baseada numa notícia que até esse presente momento ainda não foi confirmada. Eu parto sempre do princípio, e nós vamos avaliar bastante essa notícia, a criação da reserva estratégica do Bitcoin foi dada hoje pela manhã praticamente como certa. E muitas personalidades importantes do mercado cripto falaram sobre isso. Tá? Então, nós iremos debater um pouco sobre esse tema. Mas fiquem cientes de uma coisa. O que aconteceu mais cedo no mercado vai continuar acontecendo. Então, o preço estava em 101 mil, de repente sobe, vem para 106, logo em seguida cai e volta de novo para casa dos 102.700 e depois volta novamente e sobe para pegar aqui muita gente desavisada. Nesse momento, o preço do Bitcoin está em 104.900 dólares. Nós acabamos de testar a média de 80 períodos, mais uma vez, como suporte. Vai continuar subindo? Essa é a pergunta que muitos me fazem e que muitos me fizeram pela manhã. Eu acredito que sim, porém, nós precisamos ter a maturidade de entender que, a partir de então, com esse FOMO instalado no mercado, o mercado está extremamente sensível às suas movimentações. Mais cedo, a média de 200 períodos foi perdida, a média de 200 períodos também foi, e o preço veio abaixo dela. Então, estamos numa zona complexa, estamos numa zona onde a volatilidade das bandas de Bollinger, como eu acabei de mostrar para vocês no começo da live, ela saiu da sua mínima para a sua máxima. E agora o preço está num ponto de indecisão. Então temos que ter bastante cuidado com isso. Por quê? Porque quem mais sofre nesse momento não é o Bitcoin. Quem mais sofre nesse contexto são as altcoins. E as altcoins estão extremamente sensíveis a essas movimentações do BTC. Quando a gente vê no gráfico diário o que o Bitcoin fez hoje, você percebe claramente que foi um movimento de busca de liquidez. Observe esse candle. Esse candle, ele veio buscar liquidez embaixo, depois subiu, foi buscar em cima e agora está tentando permanecer acima da média de 8 períodos. Então, cautela é algo que nesse momento precisa fazer parte da vida de cada um dos investidores do mercado de criptomoedas. E quando eu falo que são as altcoins que mais sofrem, eu estou me referindo exatamente a isso aqui. O mercado cripto hoje viveu uma gangorra. Muitos projetos caíram e outros subiram. Aqueles que estavam em zona de alta, eles performaram bem. Aqueles que estavam em zona de lateralidade, performaram mal. Aqueles que estavam já numa zona de queda, aprofundaram mais ainda a sua zona de correção. Então, todo esse contexto nos faz pensar fortemente como, aonde e por que eu estou posicionado em determinada moeda. Eu venho falando isso já há alguns dias, trazendo para vocês a ideia de que é necessário pensar e repensar a respeito disso, tá? Pensar e repensar a respeito disso, mas a cautela exige muita sabedoria. Ok? Fica aí para vocês essa interpretação do que nós precisamos entender nesse momento. Fuja do FOMO, que vai dizer para você que tudo agora vai subir para sempre, e fuja do FUD, que tudo pode cair para sempre. Fuja disso. Fuja dessa dualidade. Fuja desse 8 e 80. Procure ser mais... trabalhar com um pensamento mais dentro da lógica.
Tente ser mais lógico, tente ser mais racional e menos emocional. Beleza? Então, bastante cuidado, bastante cautela, porque isso vai ajudar você a proteger o seu patrimônio nesse momento, tá? Continuamos com um sentimento muito bom a respeito do mercado cripto, continuamos com uma ideia muito favorável para o mercado em 2025, mas essa maneira que o mercado está e a maneira principal como os investidores que chegaram agora estão se comportando, a maioria está se comportando como sardinha que está nadando na direção da boca da baleia e vão se arrebentar. Vão se arrebentar. Depois, vocês não reclamem. A gente está avisando a vocês há muito tempo. Esse é o meu papel. O meu papel aqui é orientá-los, é avisá-los, é tentar prepará-los para o que está por vir. O que está por vir é maravilhoso. Mas como tem um ditado que a minha mãe me contava e que a minha sogra fala muito, e que a minha mulher fala muito, e que as pessoas mais sábias que eu conheço falam bastante, é que tudo demais é veneno. Então, cuidado para não se engasgar, ou cuidado para não encher a barriga das entradas, porque o jantar ainda nem começou. Cuidado para você não pagar um rodízio e encher, né, e se saciar antes do prato principal. Beleza? Então tenham bastante cuidado. Show? É isso.